Estamos de volta para mais um podcast do nosso podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, um podcast especial, o 33º, relacionado ao Circuito Enem, onde convidamos professores de diversas disciplinas para trabalharem o Enem. E o nosso convidado de hoje, gente, é um convidado excelente, é um professor de História já há bastante tempo. Ele é formado na disciplina de História, no curso de História pela UES e tem mais de 20 anos de magistério, sobretudo no ramo do pré-vestibular. Também é autor de material didático, poeta e escritor amador, além de fazer o curso de Filosofia na UFC. Estamos diante do professor Tiago Cavalcante. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, Dênio. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui nesse espaço, um prazer estar falando com todo mundo que vai estar assistindo esse podcast nos próximos momentos. Muito bom. Hoje, 16 de maio de 2026, onde nós vamos trabalhar algumas coisas relacionadas à matriz de referência do Enem, sobretudo no que diz respeito às competências e habilidades. E, atualmente, Tiago, você está lecionando em quais escolas em Fortaleza? Dênio, tu entregou já a idade, né? Mais de 20 anos de sala de aula, a gente já está nessa praia já há algum tempo, né? E hoje, atualmente, eu trabalho em 4 grandes escolas de Fortaleza, né? Colégio Cristos, Colégio Master, Colégio Lourenço Filho e Colégio Cônego. Aí, praticamente, passeando por toda a região metropolitana de Fortaleza. Verdade, porque são escolas de bairros distantes, né? Uns dos outros. O Cônego ali na Messejana, aí tem o centro, tem também a Aldeota, tem também Bezerra? Tem Bezerra, porque algumas dessas escolas têm mais de uma sede, né? Isso. Então você acaba se deslocando por praticamente toda a cidade. Eu e o Tiago trabalhamos juntos em 2 dessas escolas, né? Colégio Lourenço Filho e o Colégio Cônego de Messejana. Tiago, e conversando previamente com você, a gente tocou em alguns temas para fazerem parte desse circuito Enem. E falando de Enem, né? Dentro dessa matriz de referência que eu havia citado, das ciências humanas e suas tecnologias, como se encaixa, por exemplo, o tema patrimônio, memória, cultura e identidade? Excelente colocação, Dênio. Primeiro, a gente tem que deixar claro para os meninos que a prova do Enem não é uma prova difícil, pessoal. Ela é uma prova diferente, né? A gente tem que entender a natureza de cada um dos vestibulares, dos certames que a gente costuma concorrer. E, por exemplo, os 2 grandes aqui da nossa cidade, particularmente do nosso estado, é o Enem e a UES, que são 2 provas, Dani, na minha forma de ver, eu não sei como é que na tua área, como é que tu percebe isso, mas nas ciências humanas elas são diametralmente opostas, né? Enquanto a prova da UES é uma prova que foca muito no domínio de conceitos, de conteúdos, né? O aluno ele tem que saber de coisas específicas e de particularidades. A prova do Enem é uma prova muito mais interpretativa, é muito mais voltada para uma história que não é uma história política, que não é uma história cronológica, que é uma história muito mais social, que é uma história muito mais cultural. É por isso que, às vezes, os meninos até dizem desse jeito: cadê as questões de história na prova do Enem? Tá lá, só que tá lá de uma forma diferente, né? O domínio de conteúdos não é necessariamente algo determinante. E esse primeiro tópico que você tocou, que é o tópico de patrimônio, cultura e identidade, ele vai estar presente nessa prova de diversas maneiras, né? Por exemplo, a questão do patrimônio. É necessário que a gente entenda a diferença, por exemplo, entre o que é um patrimônio material e o que é um patrimônio imaterial, né? O conceito de patrimônio material são aqueles bens que têm uma existência física, concreta, real, né? Por exemplo, um palácio onde morou alguém importante, né? Uma determinada praça onde aconteceu um evento histórico significativo. É um patrimônio material. E aí esses patrimônios, eles têm 2 conceitos importantíssimos. O primeiro conceito é que um patrimônio é um bem. Só que diferente de um bem individual, um bem seu, o patrimônio ele é um bem de caráter coletivo.
E como ele é um bem de caráter coletivo, aí vem a segunda natureza dele. Ele gera uma identidade. Por que algo é considerado um patrimônio? Porque ele é importante para mim e para você, embora a gente não se conheça. Então, ele gera entre nós um elo. Então, as questões de patrimônio sempre vão estar presentes na prova do Enem. Pelo menos uma ou duas questõezinhas vão estar ali. A questão da cultura também é um tema fundamental para essa prova, né? O aluno tem que ter noção, não só da cultura particularmente brasileira, mas necessariamente aquilo que é importante culturalmente no mundo. Existem alguns bens culturais que eles perpassam o aspecto nacional e que são bens culturais de natureza universal, são patrimônio da humanidade, não só um patrimônio nacional. E a prova do Enem é muito antenada em relação a isso. Por exemplo, pegando um gancho aí do patrimônio, uma das coisas que se questiona muito nos conflitos atuais é a falta de preocupação dos beligerantes com a preservação do patrimônio. Por exemplo, os conflitos atuais, principalmente o conflito do Irã, o Irã é uma civilização milenar, né? Tá para muito além do atual governo que chegou ao poder em 1979 com a Revolução. Então, existem alguns patrimônios ali que remetem a milhares de anos e a forma como esse conflito é conduzido, às vezes de uma forma muito arbitrária, não se olha para a preservação desses patrimônios e eles acabam entrando no rol da destruição de um patrimônio que é da humanidade que vai ser destruído por uma questão pontual de conflito entre governos. Tiago, e com a guerra, suponhamos, acontece alguma coisa com um desses patrimônios, vamos supor o patrimônio material, algum bem, né? Aí, o que é que acontece? O povo perde a sua identidade. Total. Acaba perdendo a identidade, não é isso? Total. Infelizmente, é um reflexo muito negativo dessas questões. Existem leis que protegem o patrimônio, existem organismos internacionais que protegem o patrimônio, mas, infelizmente, isso não é muito seguido, não é muito respeitado por esses atores que são beligerantes. Então, essa temática, não só do patrimônio, como da cultura, da identidade e da memória, é uma temática fundamental para a prova do Enem. Né? Aspectos relacionados a coisas que nós fazemos hoje. Por que, por exemplo, nós temos o frevo? Por que, por exemplo, nós temos o carnaval? Por que, por exemplo, nós temos o samba? Tudo isso tem uma historicidade, tudo isso foi construído historicamente. E a prova do Enem, ela aborda muito isso. E são coisas que muitas vezes a gente não vê em sala de aula. A gente não tem uma aula sobre como surgiu o samba. A gente não tem uma aula como surgiu o frevo. Então, são coisas que perpassam as matérias do cotidiano. A bossa nova, né? A bossa nova. Praticamente todos os elementos de natureza cultural, eles têm uma historicidade, têm uma memória, e a prova do Enem, ela gosta muito de abordar isso. Então, se não for bem, se for relacionado à cultura, de uma forma geral, é um patrimônio que aquele Estado, eu digo Estado-nação, né? Considera como patrimônio imaterial. Exatamente. Aquilo que não é físico, que não tem uma natureza concreta, uma palavrinha, o Enem, eu digo muito que eles gostam muito de utilizar termos difíceis, porque muitas vezes, como essa prova ela não pode ser uma prova difícil no aspecto de conteúdo, já que ela é uma prova aplicada para todo mundo que tem uma realidade educacional totalmente diferente. Tem um menino que estuda numa escola de ponta, que é considerada uma das primeiras, e tem um menino que estuda em cima de uma balsa no igarapé do Rio Amazonas, com todas as dificuldades do mundo. Então, ela não pode ser uma prova pautada na dificuldade de conteúdo. Então, às vezes, eles pegam no vocabulário. Aí, por exemplo, um dos termos que eles utilizam para patrimônio imaterial, que é aquele que não é físico, real, concreto, é intangível. Intangível. É aquilo que não pode ser tangenciado. É aquilo que não tem uma materialidade. É um modo de fazer, é uma lenda, é uma prática social. E aí você tem que ter a noção dessas coisas. Tudo aquilo que não é concreto, real e físico, que precisa de alguém para existir, é um patrimônio imaterial. Massa, muito massa. Viu aí, Isaac? Patrimônio imaterial. Professor Tiago Cavalcante é um patrimônio imaterial da disciplina de História no município de Fortaleza. Muito bom. Tiago, me diz outra coisa. Você tocou aí num ponto sobre esse xadrez geopolítico global, né?
E esse xadrez, Thiago, nos causa muitas vezes preocupações em relação não apenas às guerras atuais, mas também às possíveis guerras que infelizmente poderão vir, né? E como é que o Enem aborda o tema tipo relações de poder entre as nações e as ações do Estado? Como é que o Enem se preocupa com isso? Muito boa pergunta, Daniel. Esse tema que a gente tratou anteriormente é um tema muito relacionado à competência 1, que vai falar dessa questão de patrimônio, cultura, identidade e memória. Já as ações, as relações entre nações e as ações do Estado, geralmente é relacionada à competência 2. A prova do Enem, ela gosta de passear pelas competências e pelas habilidades. E eu digo para os meninos, a prova do Enem é difícil você adivinhar o que vai cair, porque eu falo muito para eles, olha, não fique paranoico com esse negócio. Eu tenho que saber tudo para essa prova do Enem, porque vai haver questões que vão abordar temáticas que você nunca leu, nunca assistiu uma aula, nunca ouviu, e tudo bem. Porque tudo que você precisa para fazer a questão lhe é dado. Pelo menos em ciências humanas, acredito eu que mais de 90%, talvez 95%, das questões da prova de ciências humanas, das 45 questões, o conteúdo é a posteriori, não é a priori. Ele está ali no texto. Basta que você compreenda o que é que o comando está te pedindo, busque as informações textuais e entenda que o item resposta é um complemento do que o comando está pedindo com as informações que o texto traz. E aí, no que diz respeito a essa competência 2, as relações de poder, a prova pode abordar isso das formas mais diferenciadas possíveis. Desde relações de poder entre as nações lá no passado, né, pegando a antiguidade, pegando o mundo medieval até um cenário mais contemporâneo. A prova do Enem, ela não necessariamente tem um parâmetro cronológico. A gente sabe que algumas coisas sempre vão cair. Sempre vai cair questões que vai mostrar a relação de poder entre as nações. Agora, em que momento histórico isso vai ser feito? Eu posso pegar, por exemplo, a Grécia Antiga e mostrar, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Eu posso pegar, por exemplo, as guerras médicas entre os gregos e os persas. Mas eu também posso trazer para um cenário medieval e falar da guerra da cristandade versus o mundo islâmico, que a gente vai chamar de cruzada. Não deixa de ser uma relação entre nações ou entre mundos. Eu posso trazer isso para o cenário da Idade Moderna e mostrar, por exemplo, o momento que os países europeus eles vão cruzar o Atlântico e vão conectar 3 continentes, o continente europeu, o continente americano, o continente africano, e vai nascer todo um intercâmbio de relações que até então não existia. Então, tudo isso é relação de poder entre as nações. Quem ganha, quem perde, o que é ganho, o que é perdido. Será que é só o uso da força, que é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado? A gente pensa assim, o europeu veio para cá e massacrou os índios. Será que não teve acordo? Será que não teve troca? Será que não teve aliança? E a prova do Enem, ela trabalha muito esses aspectos para sair do conteudismo estrito. Às vezes, o que está ali no texto é exatamente o contrário do que tu aprendeu em sala de aula. E o que você precisa entender é isso. E você tem que sentir segurança no que você está lendo e no que o comando está te pedindo. Eu, particularmente, digo muito isso para os meus alunos. Não importa necessariamente o que eu digo. Importa o que o comando está te pedindo e o que o texto traz. Pode ser que coincida com o que a gente viu. Pode ser que seja algo diferente do que a gente viu. E tudo bem. É sentir segurança no comando, no texto e trazer essas relações. Em relação a ações do Estado, sempre vai ter uma questãozinha. Por exemplo, exemplo de ações de Estado. Na época da crise de 29, o que é que o Estado fez para conter a crise? E aí vem a política do New Deal, vem a intervenção do Estado numa economia tradicionalmente liberal, quebrando um critério americano de não intervenção na economia. Naquele momento, houve a necessidade de intervenção para regular a oferta e a procura. Então, tem vários exemplos. O Estado brasileiro agindo para resolver o problema da falta de mão de obra escrava com o fim do tráfico negreiro, incentivando a vinda de imigrantes. Então, toda vida que falar de ação de Estado é o Estado agindo para resolver problemas de natureza social, econômica, política que acontecem numa determinada comunidade. Massa. Recentemente nós tivemos, você falou na questão contemporânea, né?
a ação do Estado brasileiro em relação às tarifas, né, do Donald Trump, né, e a reversão disso. Isso. Ou seja, com o passar do tempo, as negociações que ocorrem, os corpos diplomáticos que se reúnem, enfim. E mais recentemente, Tiago, nós tivemos aí esse encontro, né, do Donald Trump com o Xi Jinping, né? E no tabuleiro está quem? O Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que Estados Unidos colocam tarifas para a China, aí quem é que é a estrela do processo? É o Brasil. E se Estados Unidos voltarem a fazer mais relações com a China, o que é que acontece? Aí o Brasil é escanteado, né? Então, assim, essas relações, elas são realmente muito importantes. E o Brasil, que recentemente também foi aos Estados Unidos, através do presidente Lula, e consequentemente conversou com o Donald Trump e tentou reafirmar ali algumas relações, o Brasil está nesse meio campo, até porque é um membro do BRICS. Então, acaba que muitas vezes a mídia e os formadores de opinião tentam interpretar essas relações, né, Tiago? Sim. Então, eu imagino como são os bastidores dessas conversas, né? Porque acaba promovendo e provocando os caminhos da história, né? Sem dúvida nenhuma. A história se faz no cotidiano. Em todas as ações humanas, a história está presente. Mas é interessante isso que você fala, porque o Brasil, ele realmente é um ator que não pode ser desprezado em nenhum dos cenários possíveis. Você vê, por exemplo, a deferência de alguém como Donald Trump, que já demonstrou, por vezes, agir, às vezes, de forma intempestiva em relação a outros pontos, mas quando se trata do Brasil, como a coisa já é um pouco mais. Isso demonstra, não é uma questão de habilidade do atual presidente, é uma questão da importância do Brasil no cenário geopolítico internacional. Então, todos os atores mundiais, quando eles se referem ao Brasil e eles sabem do nosso potencial, não só do nosso mercado, da nossa indústria, principalmente do nosso setor de agronegócio, né? O Brasil é um dos celeiros mundiais. Então, é necessário sempre se negociar com cautela com o Brasil. E entra mais uma vez nesse ponto das relações entre as nações. E o Brasil sempre é um ator respeitado nesse cenário. E mais recentemente com o lance das terras raras, né? Sim. Já que o Brasil é a segunda maior potência em termos de terras raras, só perde para a China. Mas, Tiago, eu estava dando uma analisada aqui em alguns tópicos, né, relacionados ao Enem, dentro da prova de ciências humanas e suas tecnologias, e nós sabemos da importância dos movimentos sociais, das transformações que ocorrem ao longo do tempo dentro das instituições. E qual é, meu amigo, assim, o papel da justiça na organização social? Como é que você vê a justiça dentro desse tópico? É mais um dos pontos, como eu te falei, a gente não sabe o que vai cair, mas a gente sabe que vai cair, né? Eu não posso te dizer especificamente que lei o Enem vai abordar, mas vai ter uma questão de lei. Eu digo muito isso para os meninos. Vai ter uma questão de lei, eu não sei qual é. Pode ser a lei de Talião, como já caiu mais de uma vez lá na Mesopotâmia, um dos primeiros códigos de leis escrito na história, o Código de Hammurabi? Pode. Pode ser uma lei romana sobre alguma coisa? Pode. Pode ser a lei áurea? Pode, já caiu. Né? Então vai haver lei. O papel da justiça na organização da sociedade sempre é muito importante. E aí eu digo muito para eles, lei geralmente vem em que sentido? Vem para melhorar ou piorar? Melhorar. Vem para organizar ou desorganizar? Organizar. É essa noção que eles têm que ter. Uma lei sempre vem geralmente no sentido de resolver um problema que está ali posto. Tá? Então vai haver questão de lei, não precisa se desesperar se cair uma lei que você nunca ouviu falar. Pode ser uma lei que foi comentada em sala de aula pelo professor, a Lei Áurea, a Lei de Terras, que vai contribuir para a formação do latifúndio no Brasil, as leis americanas, por exemplo, para a expansão territorial, enfim, pode vir qualquer tipo de legislação, mas é ter essa noção. Geralmente lei vem no sentido de resolver um conflito, de resolver um embate, de organizar alguma coisa, porque algo estava ali impreciso naquela sociedade e houve a necessidade de organizar. Por exemplo, tem uma temáticazinha, que é a temática da Revolução Inglesa,
E tem uma lei muito importante que foi feita ao final desse processo, que é o Bill of Rights. A tradução do termo é a Declaração de Direitos. E esse documento ele foi o documento responsável por acabar na Inglaterra, em definitiva, a monarquia de caráter absolutista e criar uma monarquia parlamentar. Então, se cair Bill of Rights, é isso. O ponto é esse. Né? Até este momento, na história da Inglaterra, havia uma monarquia de caráter absolutista, que é quando não há uma clara limitação ao poder do chefe de Estado. E esse documento vem com esse objetivo. Então, justiça sempre é algo muito importante, sempre vai refletir na prova do Enem. Do mesmo jeito, também sempre vai ter na prova do Enem movimentos sociais. Sempre. A gente não pode dizer qual movimento vai cair. Já caíram inúmeros. Já caiu o movimento negro? Sim, mais de uma vez. Já caiu o movimento feminista? Sim. Já caiu o movimento LGBTQIANP? Mas já. Então, já caiu o movimento seringueiro? Já. Já caiu o movimento que a gente nunca ouviu falar? Por exemplo, lembro de uma questão que gerou uma certa repercussão, porque os meninos nunca tinham ouvido falar, que era uma greve dos caixeiros do Rio de Janeiro. Ali no finalzinho do Império. Muito específico, né? Muito. Aí o menino dizia assim, meu Deus, eu nunca estudei sobre isso. Não precisava. Tudo que você precisava estava lá. Precisava entender que movimento social sempre quer a mesma coisa, uma reivindicação. Né? Revolta da vacina. Revolta da vacina. Aí eu digo muito para os meninos, vamos lá. Se numa determinada sociedade você tem um grupo A que é beneficiado e um grupo B que não é beneficiado, quem é que quer manter a sociedade desse jeito? A. Quem é que quer mudança? B. Como é que B vai conseguir essa mudança? Através da mobilização, do embate e da conquista. Esse embate ele pode ser violento, mas pode ser que não. E geralmente essa conquista vem através de uma lei que vai mudar aquela realidade que existia anteriormente. Então, movimento social, a questão da legislação, garantindo acesso a determinadas coisas, sempre são questões que estão aparecendo ali na prova do Enem. Não precisa ficar paranoico de, eu vou estudar todos os movimentos sociais. Precisa ter essa noção, que o movimento social geralmente é um grupo que está reivindicando algum tipo de benefício porque ele não é beneficiado dentro daquele contexto, daquela sociedade, daquele momento. Então ele se mobiliza, se organiza, luta em busca dessa transformação. Ou seja, você falando aí, eu penso que o aluno tem que compreender o contexto histórico. Sim, né? O contexto histórico é o fundamental. Exato. Ele não tem que necessariamente ter o domínio de todos os elementos daquele contexto, mas ele tem que entender que o contexto histórico vai ser fundamental para essas transformações através dos movimentos sociais e a nova constituição dessa sociedade através de uma nova legislação. Massa, muito massa. Meu irmão, nós estamos passando por diversas transformações tecnológicas, principalmente no que diz respeito à inteligência artificial. Sim. Né? Sobretudo nos últimos anos, a inteligência artificial está dominando, né? Com o objetivo de fazer com que você produza mais, né? Aumente a produtividade e otimize o tempo. O lance é aumentar a produtividade e otimizar o tempo. Como é que você avalia, na atual conjuntura, o papel dessa tecnologia e os impactos que essa tecnologia pressiona, né, na produção e na sociedade como um todo? Ótimo, excelente pergunta. Mais uma vez, só pontuando, a primeira fala da gente, ela diz respeito mais à questão da competência 1, que é a questão de memória, cultura e identidade. A segunda fala diz mais respeito à competência 2, que é as relações de poder entre as nações e as ações de Estado para resolver problemas. A terceira fala, ela vai direcionar mais à competência 3, que é o papel dos movimentos sociais e o papel da justiça na organização da sociedade. Já essa quarta fala, ela vai se direcionar para a competência 4, que é um campo que também sempre estará presente nessa prova. Inclusive, eu gosto muito de brincar com os meninos. Se tem algum assunto que eu seria capaz de apostar o valor, e eu não aposto. Eu não aposto. Mas se tem algum assunto que eu seria capaz de apostar com quem quisesse o valor que quisesse, inclusive insulto eles, dizendo que eu aceito a aposta coletiva, a sala toda contra mim, né, contra eu. É Revolução Industrial.
E outra coisa, Dani, não precisa estar a palavra revolução industrial para a questão envolver indústria, porque toda a competência 4 fala de tecnologia e o impacto dessa tecnologia para nós, enquanto sociedade, e para a produção. Então vai haver questão sobre isso. Aí, esse lance da tecnologia não precisa ser necessariamente uma tecnologia sofisticada. Eu posso falar, por exemplo, qual foi o impacto da tecnologia do domínio do fogo. O domínio do fogo, a técnica para dominar o fogo foi fundamental para a humanidade. Se não houvesse fogo, a gente não poderia ocupar determinados espaços do planeta. A gente não teria a capacidade de cozer alimentos. A gente não teria a capacidade de afugentar animais muito mais perigosos do que a gente. Então, o domínio de tecnologia é algo fundamental que vai fazer o ser humano o que ele é. Eu acho interessante, acredito que você já leu o Harari, e mais especificamente o Sapiens, e o Harari ele fala que a nossa espécie, o Homo sapiens mais moderno, ele surge ali mais ou menos por volta de 300 mil anos antes de Cristo, mas somente há 70 mil anos antes de Cristo a gente passa por uma revolução que ele e o Harari consideram uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, que ele chama de revolução cognitiva. E essa revolução cognitiva é quando a gente é capaz de produzir uma coisa que a maioria dos animais não consegue, que é cultura. E basicamente cultura é você produzir aquilo que não existe de forma natural, né? Por exemplo, a educação, por exemplo, a literatura, tá? Não existe isso de forma natural. Os outros animais não produzem isso. E aí quando a gente começa a produzir cultura, essa revolução cognitiva, a gente sai da base da cadeia alimentar para o topo da cadeia alimentar. Antes, segundo o Harari, é sempre uma frase que me impacta muito quando eu penso nela. O Harari diz assim, o peso do ser humano, o peso do Homo sapiens no reino animal antes da revolução cognitiva era equivalente ao peso dos vagalumes. É forte. E aí a gente sai da base para o topo e a gente torna-se o animal que domina o planeta. E por quê? Porque a gente tem essa capacidade de desenvolver tecnologia. Né? Eu brinco muito com eles, eu digo, deixa, olha, pega sua mãozinha, tá vendo esse seu polegarzinho opositor? Se você não tivesse ele, provavelmente você ainda estaria em cima de uma árvore, catando piolho de quem estava na frente e comendo. É esse movimento altamente preciso, chamado movimento de pinça, que vai fazer com que a gente tenha facilidade de dominar coisas, produzir coisas, ferramentas e etc. E fez a gente evoluir tanto. Então, o domínio da tecnologia sempre é importante. Não só as tecnologias mais recentes, como as tecnologias do passado e que vão contribuindo para que a gente se torne esse grupo dominante no planeta. Em relação, mais especificamente, a essas novas tecnologias, a IA é mais uma face ou mais uma fase desse avanço tecnológico, inclusive despertando aí, ao mesmo tempo, muito anseio do que ela pode trazer em benefício, mas também muito receio de como ela vai impactar. Estima-se, é uma coisa que eu digo muito para eles na aula de Revolução Industrial, eu digo desse jeito, olha, vocês estão pensando em fazer vestibular esse ano e uma das perguntas que vocês devem fazer para vocês é como a tecnologia vai impactar no que eu estou pretendendo fazer. Exatamente. Será que a minha carreira vai existir no futuro? Será que a tecnologia vai impactar? Nós, do ramo da educação, a gente fica um pouco tranquilo, porque a IA nunca vai conseguir dominar uma sexta série, né? Mas a gente tem que pensar nisso, como a tecnologia vai impactar as nossas profissões e as nossas carreiras no futuro. É um tópico importante, né? Inclusive, Tiago, eu já trouxe aqui no podcast o professor Ademar Celedônio, né? Do Sistema Aritsá, falando inclusive sobre inteligência artificial. Foi no ano passado, se não me engano, em janeiro, não foi, Isaac? Em janeiro. Ademar é uma referência para todos nós. Isso, palestrante nacional, né? No que diz respeito a esse tópico que você falou, Tiago, da evolução do homem, né? E o que o Harari fala sobre revolução cognitiva, a gente vê que, ao longo do tempo, os hominídeos estão aqui no planeta Terra há 5, 6 milhões de anos, mais ou menos. Daí, mais ou menos. Né? E a evolução do ser humano, uma das referências que a gente nota
que o ser humano realmente evoluiu é em relação ao volume craniano, né? Sim. Ao cérebro. Cearense mais do que todos, né? É. Por isso a nossa vantagem evolutiva. Charles Darwin. Fizeram o ITA pra gente, pô, porque a gente tava tomando as vagas de lá. O que é que Darwin pensaria, né? Então, o que é que acontece? O cérebro começa a crescer, né? E começa a pressionar os ossos do crânio. E o fato de sermos mamíferos, né? Termos esse cérebro que é ondulado, né? Nós somos chamados de girencéfalos, fez com que, com o passar do tempo, de fato, nós evoluíssemos, né? Não necessariamente o hominídeo que teve a cabeça maior foi o mais inteligente. No entanto, por conta desse acúmulo de experiências que gerou o que nós chamamos de cultura, fez com que o ser humano, de fato, desse um passo importante, e o Homo sapiens em especial desse um passo importante para, inclusive, se sobrepor a outros hominídeos que eram contemporâneos do próprio sapiens. O Harari, ele levanta, né, essa tese. Assim, quando você pensa em qualquer outro animal, existem diversas espécies do mesmo animal. Diversas espécies de cachorros, diversas espécies de gatos, diversas espécies de pássaros. Mas quando você pensa no homem, tem uma espécie. O que nos leva à falsa pretensão, estimulada inclusive religiosamente, que nós somos um ser especial. Mas a tese do Harari é muito simples. Existem dois caminhos de por que só existe uma espécie de ser humano. Primeiro caminho, o que é mais provável, é que nós eliminamos os nossos concorrentes. Né? Acredita-se que na época que o Homo sapiens surgiu, existiam pelo menos 6 espécies de hominídeos contemporâneos ao Homo sapiens. E aí a gente teria eliminado os nossos concorrentes. Ou tem uma tese que eu acho também bastante interessante, que é a tese do cruzamento. Né? Que a humanidade, ela não é pura, ela é híbrida. E que existem genes na espécie humana, em alguns grupos humanos, de outros hominídeos, como, por exemplo, os neandertais. Já está comprovado, inclusive, né? Que realmente tem resquício de outras espécies no nosso DNA, de fato. Muito bom, Tiago, muito bom. E eu estava vendo aqui também outros tópicos que eu considero importantes. Estava dando uma passada nas últimas provas de ciências humanas lá no Enem. E como é que você vê que o Enem aborda temas como cidadania e inclusão? Esses temas realmente são importantes de serem trabalhados em sala de aula? E como é que o aluno ele se porta em relação a isso? Essas transformações que a nossa sociedade passa, e falando especificamente sobre cidadania e inclusão? Dênio, é um tema fundamental. A prova do Enem, o que ela não tem de conteudismo, o que ela não tem de um viés político, o que ela não tem de um viés cronológico, ela tem de um viés, primeiro, interdisciplinar. É por isso que o menino, mais uma vez, voltando, ele diz de jeito, cadê as provas, cadê as questões de história do Enem? Elas estão ali, só que elas não são questões convencionais, como é, por exemplo, de uma prova da UES, onde tu tem que saber a diferença entre o que é movimento nativista e emancipacionista. O Enem não vai te pedir isso, né? Então, é muito comum que uma determinada questão de ciências humanas existam elementos misturados de história e de geografia, de filosofia, de sociologia, misturado, né? Às vezes predomina uma temática, mas tem ali a mistura. Então a interdisciplinaridade é um dos pontos. Outro ponto fundamental é que é uma prova profundamente social e cultural. Então essa temática das minorias, essa temática dos vulneráveis, essa temática da conquista da dignidade humana e da cidadania, ela sempre vai estar presente nessa prova. Então, nós temos que ter noção de momentos onde grupos que antes eram excluídos foram incluídos, de estratégias que fizeram esses grupos serem incluídos,
né? Em diversos momentos da história, a conquista dessa cidadania ela vai ser abordada nessa prova. Seja a conquista do voto pelas mulheres, e aí a gente tem que lembrar do movimento sufragista, que é um movimento ali do final do XIX, início do século XX. As mulheres elas já tinham conquistado o mercado de trabalho, mas elas não tinham representatividade política. Então vai haver um movimento no sentido da conquista do direito ao voto. Tanto no cenário internacional, ali os países europeus, como no cenário nacional, a conquista do voto feminino no Brasil, que vai acontecer ali por volta dos anos 30, durante a Era Vargas. Tá? A questão do movimento negro, né? Mais recentemente a Constituição de 1988, que vai ser considerada a Constituição mais cidadã que nós temos. O Brasil ele é um país que passou por muitas constituições. Se a gente olhar outros países, como por exemplo os Estados Unidos, teve uma. Os Estados Unidos teve uma Constituição e com pouquíssimas alterações. O Brasil teve ou 7, ou 8, ou 9, dependendo da interpretação. Uhum. Eu até brinco com os meninos assim, se você pegar a quantidade de constituições que o Brasil teve e dividir pelo tempo que a gente existe, em média, a cada 30 anos, 40 anos, a gente muda todo o conjunto de leis do país. Isso mostra a grande instabilidade que a gente tem. Verdade. E essa última Constituição, que é considerada cidadã, ela trouxe essa perspectiva de um olhar mais generoso sobre esses grupos sociais vulneráveis. Sejam eles os negros, com a questão de o racismo ser considerado um crime inafiançável e imprescritível, seja a questão dos grupos indígenas, que a gente hoje utiliza muito o termo povos originários, que tiveram o direito de demarcação das suas terras. Isso significa dizer que o Brasil não tem mais racismo? Claro que não. Isso significa dizer que a questão indígena está totalmente garantida e assegurada? Claro que não. A gente viu aí o problema recente dos Yanomamis, tendo as suas terras invadidas pelo garimpo ilegal, as suas águas envenenadas, né, a morte por desnutrição de muitas crianças em Yanomami, porque, enfim, a situação de vida é ruim. Mas existe pelo menos uma previsibilidade legal. Né? Então, a cidadania sempre é uma temática importante para essa prova do Enem. É um dos temas que vocês mais têm que se concentrar. Não só a cidadania em si, mas o estudo das minorias e de como esses grupos eles vão conquistando lentamente algum tipo de benefício por parte do Estado. Inclusive, já tivemos aqui um podcast, gente. Foi o 25º episódio, falando sobre as constituições brasileiras. Muito bom. Foi no dia 1º de setembro do ano passado com o professor André Rosa. Ah, né? Maravilhoso. E a gente deu uma passeada em todas as constituições até chegar de 88, né? Bom, meu amigo, esse tema, né, você abordou aí a questão da cidadania, da inclusão. Hoje em dia fala-se muito, de fato, na inclusão, né? Até mesmo no próprio vestibular, o lance das cotas, né? Como é que você entende esse lance das cotas nos vestibulares, de uma forma geral? Dênio, o ideal é que a gente não precisasse, né? Uhum. Quando a gente precisa de mecanismos como esse, eu acredito que é uma necessidade extrema de um país que foi montado em cima da desigualdade e da injustiça. Só mais recentemente, como eu acabei de falar, a Constituição de 88 é que vai ter um olhar mais generoso sobre a necessidade não só da gente incluir, garantir, mas reparar. Né? Então, a leitura que boa parte das ciências humanas faz do sistema de cotas é uma reparação histórica. Porque quando a gente pega um país que boa parte da sua existência se deu em cima de um mecanismo chamado escravidão. A escravidão, os primeiros escravos eles começam a chegar no Brasil por volta de 1548. E a abolição da escravidão aconteceu em 1888. E essa abolição ela não veio acompanhada de um mecanismo de integração, de assegurar direitos a essa parcela da população e, mais acima de tudo, da dignidade. Então, a escravidão deixou de existir, mas no seu lugar montou-se uma estrutura racista que dificultou o acesso
de homens, mulheres negras a uma posição de maior destaque na sociedade. E as cotas, particularmente as cotas raciais, elas vêm para tentar diminuir um pouco essas desigualdades e essas injustiças históricas. Da mesma forma, hoje tem-se um olhar mais também sensível em relação a pessoas com deficiência, né? E outros grupos vulneráveis que dentro de uma sociedade como a nossa não tiveram tanto espaço. Mas, repito, o ideal é que a gente não precisasse, mas é um mal necessário, é um mecanismo necessário nesse momento para tentar diminuir um pouco essas desigualdades. Também concordo. Inclusive, muitas vezes, alguns alunos me perguntam, mas professor, por que tem a cota, isso na escola particular, né? A cota para o aluno da escola pública. Aí eu digo assim, rapaz, deixa eu te colocar aqui em algumas situações. Primeira situação, a carga horária da escola particular não é a mesma da escola pública, né? A escola particular ela tem mais aulas. Vamos pegar aqui a disciplina de biologia, que é a minha. Na escola particular, são 4 aulas de biologia no primeiro ano, 5 no segundo ano e 6 no terceiro ano, com 3 professores diferentes. Olha a ideia que o aluno tem da biologia com 3 visões, né, de professores especialistas na biologia. No estado, na escola estadual, não é assim. A gente tem 2 aulas de biologia no primeiro ano, 2 no segundo, 2 no terceiro. Ou seja, uma carga horária bem menor, né? Bem reduzida. Por quê? Porque existem outras disciplinas na escola estadual que na escola particular não tem, né? Então, aquilo ali faz com que o aluno, por exemplo, da escola pública, ele não veja todo o conteúdo. Não dá tempo, com 2 aulas por semana, você ver todo o conteúdo, por exemplo. Então, o aluno ele fica refém de que o professor dê conteúdos os mais significativos possíveis, né, na escola pública, para que ele faça uma boa prova. Infelizmente, as pessoas não percebem essa desigualdade. Eu até digo, uma outra questão, por exemplo, eu estava dizendo para alguns alunos, pessoal, existem meninas que no período menstrual, como elas não têm, por exemplo, a possibilidade de comprar absorvente, elas não vêm à aula. Uhum. Então, tu imagina o que é essa menina perder 1 semana de aula por mês durante um ano. Olha a quantidade de tempo de aula que ela perdeu. Então, ela parte totalmente em desvantagem em relação a você que não perdeu. Então, são tantas situações que mostram essa desigualdade, daí a necessidade de um olhar mais sensível para essa questão das cotas. Mais uma vez, seria interessante que não precisasse, mas é necessário. Inclusive, tem uma política pública que faz a doação dos absorventes, né? E na minha escola, especificamente, esse material fica no multimeios, fica na biblioteca. Então, o professor lá que está no multimeios passa nas salas perguntando se tem alguma menina que queira, aí ela vai lá e pega o absorvente, justamente para não ter essa falta, né? Durante esse período. E eu vejo, assim, muitas outras desigualdades, né? Hoje, por exemplo, sábado, 16 de maio, choveu, né? Obviamente, hoje não teve aula, mas imagina aí um dia de chuva. Normalmente, o aluno de uma escola particular, ele vai no transporte do pai ou no transporte escolar, Sim. Né? Ele tem, muitas vezes, esse acesso. A família tem um poder aquisitivo para que isso ocorra. Tem aluno meu, Tiago, da escola pública, que muitas vezes pega ali o seu material e coloca num saco de supermercado, né? Que tem que levantar a calça para poder, né, levantar ali a barra da calça para poder passar em certos trechos que estão alagados. Inclusive, até às vezes a aula começa um pouquinho depois, era para começar às 7h10, começa um pouquinho depois, a gente esperando os alunos, em dia de chuva torrencial, digamos assim, né? Então, é uma situação bem complicada e essas diferenças, eu acho que, de uma forma geral, o Estado vê e tenta fazer alguma política pública para tentar diminuir, mas precisamos ter, de fato, essas cotas justamente para corrigir essas distorções, né? Essas distorções, exato. Meu amigo, eu vi aqui outra coisa interessante, que
são os meios de comunicação em massa, né? Sim. E, de uma forma geral, atribui-se muito o quarto poder, né, à mídia e ao jornalismo, devido ao fato de que essa mídia, o jornalismo, influencia a opinião pública, também fiscaliza as autoridades e molda os debates na sociedade. Como é que o Enem explora essas questões? Como é que ele passa ali numa questão que esses meios de comunicação, de fato, são fundamentais? Sobretudo no mundo atual em que a gente tem essas redes sociais, né? Excelente colocação. O homem é um ser comunicativo, né? Então, os meios de comunicação, eles estão presentes não de agora e de muito tempo. E outra coisa interessante sobre os meios de comunicação é entender que, como tudo aquilo que é feito pelo ser humano, ele é feito com intenção, né? Seja um jornal, seja uma revista, seja o rádio, seja a TV, seja filme, nada é feito sem intenção. É com propósito, com objetivo. E é essa percepção que o aluno tem que ter quando se trata de meios de comunicação ou de mídias na prova do Enem. Sempre há um viés, seja político, seja econômico, seja social, seja cultural, um determinado jornal que aborda determinada questão. Existe um grupo que tem o poder de dizer, deixa aí, nós vamos por esse caminho, nós vamos abordar isso, nosso objetivo é isso. E é isso que o aluno tem que perceber. Ao mesmo tempo, entender a importância desses meios de comunicação como instrumento, por exemplo, de mobilização. Nós tivemos um conjunto de movimentos que sacudiu o mundo islâmico, do norte da África e do Oriente Médio, que a gente vai chamar de Primavera Árabe, que estoura ali por volta de 2010, e que as mídias e os meios de comunicação eles foram fundamentais no processo de mobilização e impulsionamento da mensagem. O episódio que deu origem, o gatilho, o estopim, aconteceu na Tunísia, quando um vendedor de frutas e verduras, cansado de ser extorquido por policiais corruptos, ele decide fazer um gesto extremo de se imolar. Ele joga gasolina no próprio corpo e toca fogo na frente do órgão público que havia confiscado o carrinho de frutas e verduras dele. E esse gesto extremo, que foi impulsionado pelas redes sociais, vai gerar uma onda de solidariedade e, através de alguns dias de protesto, eles conseguiram afastar do poder um ditador que estava há 23 anos. Então, é nesse sentido que a gente vê o quanto os meios de comunicação eles também são importantes instrumentos de mobilização, de impulsionamento de mensagens e servem como elo de transformação social. Então, o aluno ele tem que ter essas percepções, que nem é algo neutro, que sempre há uma intencionalidade, mas que também são ferramentas importantes para alcançar projetos sociais, políticos, econômicos e culturais. Massa, muito massa o exemplo que você deu aí. E eu lembro agora do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né, que é um jornalista lá dos Estados Unidos, ele falando alguns desses contextos. Como é que surge um movimento, né? E como é que o meio de comunicação propaga. E ele, inclusive, deu um exemplo de um movimento lá na Ásia, né? Justamente disso. A cada situação de protesto, existe todo um conjunto de coisas. Tipo, o cara que vem com o carrinho para vender o lanche, a polícia que chega de um determinado lado. Então, esses atores, né, dos movimentos, a população em geral, como eles se comportam nesses movimentos, é fundamental a compreensão e esses hábitos, eles são propagados. Agora, sempre tem aquela figura inusitada que surge e que o meio de comunicação acaba repassando logo em seguida e viraliza no mundo inteiro. Sim, né? É verdade. Eu vejo também, Tiago, atualmente, e eu não sei se o Enem abordaria esse tipo de assunto, você sabe que uma parte da população brasileira está endividada por conta das bets, né?
O que as bets estão provocando é algo incrível de endividamento das famílias brasileiras. E os influenciadores, muitas vezes, fazem com que as pessoas joguem, as pessoas ficam viciadas, né? Esse tipo de movimento, você acha que os meios de comunicação, tudo bem, eles ganham com isso também, né? Mas era para ser mais divulgado, o que é que você acha? Em relação a tentar orientar as pessoas para não fazer isso? Isso, exatamente. É complexo. Se fala muito em tentar regular esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas sempre se bate no argumento de que você está tolhindo a liberdade do indivíduo, etc, etc. Por mais que hoje os dados são mais do que claros do endividamento, principalmente de pessoas mais pobres. Casos de pessoas que estavam usando, por exemplo, Bolsa Família para poder apostar, esse tipo de coisa. E acredito que é um desafio dos nossos tempos. Como estabelecer certos limites do que é aceitável para evitar problemas maiores, como o endividamento de pessoas que já são extremamente vulneráveis, mas ao mesmo tempo você não atrapalhar a questão da liberdade da empresa, porque afinal de contas é a pessoa que está escolhendo fazer aquilo dali. Uhum. Não é fácil. O limite é muito tênue entre ter uma medida arbitrária e uma medida que vai, de fato, salvar, digamos assim, os mais pobres e os mais humildes dessa, digamos, armadilha que seriam as bets, né? E, particularmente, o papel dos influenciadores aí impulsionando esse negócio. Muito bom, muito bom. Meu amigo, estamos aqui encaminhando para o final do nosso podcast e, assim, foi uma aula ao longo desses 50 e poucos minutos, né, não, Isaac? Rapaz, como a gente aprende com os professores convidados, hein? Muito. Você sabe que o Isaac já assistiu todas essas aulas, né? O Isaac vai fazer Enem e vai tirar... Precisa nem estudar. E reassiste editando. Semana passada veio aqui nosso amigo Levi Bruno, né? De Química, que abriu o Circuito Enem. Legal. Né? E você, Thiago, nesse episódio, é o segundo episódio do Circuito Enem, vamos fazer o circuito com todas as disciplinas, né? Para tentar fechar as 4 grandes áreas: linguagens, matemática, humanas e as ciências da natureza. Meu querido, qual o conselho que você dá? Nós estamos aqui no mês de maio, né? E o conselho que você dá para o estudante que está em casa, que está se debruçando sobre as apostilas, sobre os livros, e a gente ainda tem um tempinho aí razoável, bem razoável, para ele fazer a revisão e aprofundar alguns temas. Lembrar que essa prova não é uma prova difícil, tira esse conceito da tua cabeça, é uma prova diferente, é entender a natureza dessa prova, tá? Isso se faz através de o processo cotidiano de você continuar assistindo suas aulas. Aqueles que não estão assistindo a aula, existe muita coisa disponível aí nas redes sociais, como, por exemplo, esse maravilhoso podcast, que você pode utilizar como uma ferramenta para te orientar, né? Conduzir teus passos em relação a um resultado mais positivo, tá? Pegar as provas antigas do Enem para exercitar, né, o modelo de questão, sempre com esse olhar nesses 3 passos em relação às ciências humanas, que é ler o comando, ver o que ele está te pedindo, buscar os elementos no texto e o complemento do comando vai estar na alternativa à resposta. E lembrar que essa prova, ela não tem nada demais, ela não é maior do que você e você é perfeitamente capaz de tirar um excelente resultado na prova do Enem. Show de bola. Meu irmão, foi um prazer enorme a sua presença aqui. Achei maravilhoso aqui os temas que nós debatemos, que nós discutimos ao longo do podcast. Sua mensagem final e quiser mandar algum beijo, algum abraço aí para alguém, o momento é esse. Não, agradecer o carinho e agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui trocando ideia com você e podendo ajudar de uma certa forma aí nessa caminhada que é a formação desses jovens.
tá? Fica aqui o agradecimento do professor Tiago, depois aí eu passo através dos contatos as redes sociais e querendo tirar uma dúvida, qualquer coisa, estamos sempre aqui à disposição. Um grande abraço, um beijo em todos. Muito bom. Gente, esse foi o 33º podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Ao longo dessa hora de podcast, conversamos aqui com o professor Tiago Cavalcante de História. Espero que todos possam curtir, compartilhar esse podcast e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço, tchau, tchau.